Escola Técnica Estadual Monteiro Lobato. CIMOL, nome que vem de Colégio Industrial Monteiro Lobato, nome de fundação da escola há 55 anos. O CIMOL tem 60 ambientes de estudos. São 9 laboratórios de informática, oficina mecânica, sala de soldagem, oficina de marcenaria, laboratório de química, 2 laboratórios de eletrônica, laboratório de práticas eletrônicas, 4 salas de desenho, sala de automação, sala de comandos elétricos, sala de instalações elétricas, 27 salas de aula, o ginásio poliesportivo e o auditório. Além de ajudarmos a criar o futuro, nos preocupamos em preservar a história da tecnologia. O Museu Harald Alberto Bauer, nome dado em homenagem ao precursor da escola na cidade, é um espaço onde são exibidas relíquias que retratam o desenvolvimento tecnológico ao longo dos anos. CIMOL, tecnicamente sua melhor opção. Perífrase. A perífrase é uma figura de linguagem que está relacionada com as palavras. Ela ocorre pela substituição de uma ou mais palavras por uma expressão, ser, objeto ou lugar. Um exemplo é: a cidade-luz é a mais bonita à noite. A cidade-luz se refere a Paris, a cidade de Paris, na França. A cidade que nunca dorme sofreu com o ataque de 11 de setembro. Cidade e nunca dorme seria a perífrase. A cidade, Nova York. Outro exemplo: a camisa de Vênus evita a gravidez indesejada. A camisa de Vênus se refere à camisinha, preservativo. Antonomásia. Antonomásia é a mesma coisa que a perífrase, porém ela é em relação a pessoas, principalmente celebridades. Enquanto a perífrase abrange objetos e lugares, a antonomásia refere-se a pessoas. Um exemplo é: o aeroporto do Rio de Janeiro homenageia o pai da aviação. O pai da aviação se refere a Santos Dumont, a pessoa, e essa é a antonomásia. Hipérbole. Hipérbole é uma figura de linguagem caracterizada pelo exagero. A hipérbole geralmente é utilizada para ressaltar algo, para dar ênfase ou para conferir ao texto uma maior expressividade. A hipérbole costuma ser utilizada para dar uma intensidade muito maior ou menor àquilo que se quer dizer, dando ênfase ao efeito do discurso. Exemplos de hipérbole. Vou morrer de tanto estudar para a prova. O exagero está na palavra morrer. A pessoa pode até estudar bastante, mas não vai morrer de tanto estudar. Já falei 1 milhão de vezes para não mexer nas minhas coisas. 1 milhão de vezes não tem como falar. Então ela falou para não mexer nas coisas, mas não 1 milhão de vezes. E quando tomei a vacina de Covid-19, não senti completamente nada. Não tem como não sentir completamente nada. No mínimo, ela sentiu a agulha entrando na pele. Hipérbato. Trata-se de uma inversão na ordem direta dos termos da oração ou período. Na língua portuguesa, a ordem tradicional das orações é sujeito mais verbo mais complemento ou predicativo. Exemplos de hipérbole. Aquela moto fazia um barulho estranho. Ao invertermos o termo, a frase fica: fazia aquela moto um barulho estranho. Ana e suas amigas foram ao circo. Se invertermos o termo final, botando ele para o início, ficaremos com: foram ao circo Ana e suas amigas. Aquela vacina significava prevenção contra o coronavírus. Ao colocarmos o verbo e o complemento ou predicativo para o início, a frase fica: a prevenção contra o coronavírus, aquela vacina significava. Zeugma é usada para omitir termos na oração com o intuito de evitar a repetição desnecessária de alguns termos, como o verbo ou o substantivo. Quando é utilizada, o uso da vírgula torna-se necessário. O bebê aprendeu a andar e depois a falar. O termo omitido na frase é o verbo aprendeu. Eu estudo física, ele matemática. O termo omitido nessa frase é o verbo estudar. Ele tomou a AstraZeneca, eu a Pfizer. O termo omitido na frase é o verbo tomar. Zeugma é uma figura de linguagem caracterizada pela omissão de um termo mencionado anteriormente no enunciado.
Já a elipse é apenas a ocultação de um termo, não importando que o mesmo já tenha sido expressado ou não na frase.